Gente, vamos lá? Você que pode, abre a sua Bíblia aí. Isaías, livro de Isaías, é o profeta messiânico, aquele que mais revelou a volta do Salvador, de Jesus. Você que pode, livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 4. E ele vai dizer assim, ó: e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E contudo nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele, porém, oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Pela opressão, pelo juízo, foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado na terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo, foi ele atingido. A gente... Ore por mim. Pode deixar, Lucas. Fica aqui com a gente, em nome de Jesus. Você também conhece uma pessoa que precisa de oração? Por favor, compartilha. Eu creio que Deus aqui vai realizar milagres. Amém? Aqui a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Isaías tem a revelação do Senhor Jesus, que Ele levou sobre si todas as nossas dores. E tudo isso é o momento. E é o momento que a gente temos que usar a fé. É o momento que a gente temos que crer que o Senhor Jesus, ele tem o poder. Ele foi levado a um castigo que estava sobre mim e você. Às vezes você se condena, fala assim, eu não vou fazer a obra de Deus porque eu ainda fumo. O cigarro não impede Deus. O cigarro, ele é uma brecha que o inimigo te acusa a sua mente. Eu não vou fazer a obra de Deus, eu não vou para a igreja porque eu estou no pecado, eu estou fazendo algo de errado. Eu quero dizer para você que o pecado, ele não atrapalha Deus não, tá? O pecado, ele não impede Deus não. O que vai impedir você, a acusação do mal. Então, o delito sobre o homem é verídico. Estamos sujeitos, sim, eu e você, e como qualquer um que estamos na terra. Mas nada impede de Deus nos abençoar e libertar na medida que eu reconheço que Ele tem o poder para me sarar. Então, quanto mais eu reconheço que a presença dEle em mim pode transformar a minha vida, eu tenho a certeza que eu não vou viver nessa dependência a vida inteira. Eu não vou viver no pecado a vida inteira. Então, você tem que buscar a presença de Deus para a sua vida. Eu vejo assim, que você tem que dar o primeiro passo, que é para o milagre te alcançar. Ele vai dizer na sua palavra que aqueles que se humilham diante de Deus, Deus vai os exaltar. Aquele que se achega perto de Deus, Deus vai se achegar perto dele. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela jorrava sangue, e então a sociedade o rejeitava, mas só que ela se assujeitou a chegar perto de Jesus. O cego de Bartimeu, todos se prontificaram a buscar a presença de Jesus. Eles ouviram falar e as notícias chegando até ele, então nenhum deles falou assim, eu não vou porque a multidão vai me acusar. Eu sou cego. Não consigo. Então hoje o seu delito, ele só impede você de chegar perto de Jesus. É onde que a Bíblia nos ensina que quando a gente renuncia aos nossos prazeres, a presença de Deus ela fica mais notória sobre nós, porque você esvazia do seu pecado e você se enche de Deus.
E o pecado é a condenação do mal. E o salário do pecado é a morte. E é o que está acontecendo com você. Você está morto espiritual, você está doente. Você está enfermo, você está passando por crises existenciais, uma crise de pânico, você está doente. E você fala, mas por que eu estou passando por isso? É porque o mundo tem sido muito mais prioridade para você do que as coisas de Deus. Então não é que Deus é ruim. Por que eu estou enfermo que Deus é ruim? Não, é porque você tem se deleitado nos seus delitos, tem se amaciado com os seus prazeres e você tem negado a salvação. Você tem negado a vontade de Deus. Então não fale que o seu pecado limita a Deus, porque ninguém limita a Deus. O pecado limita você. O pecado é você que escolhe. Mas a santificação, ela agrada o coração do Senhor. Ela atrai o favor de Deus. Então tem coisas na nossa vida que acontecem não é porque Deus é ruim, não. É porque as suas escolhas ao decorrer da vida foi muito horrível. E agora você quer que a sua vida muda do dia para a noite? As coisas não é assim, não. As coisas de Deus, ela tem ordem e tem decência. Então, você se arrepender das suas iniquidades, do seu pecado, e você buscar uma nova vida, parabéns, você está certo. Você tem que buscar uma vida de santidade com Jesus, porque Ele está voltando. E a Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém vai chegar ao Pai. E todos nós temos um delito, todo dia. Eu tenho a minha fraqueza, você tem a sua, mas nem por isso eu me dou a desculpa de falar, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Não, você pode sim. É você que tem que tomar vergonha na cara e falar assim, não, eu tenho que parar com essa fraqueza e pedir ajuda para quem conhece meu coração, que é o Espírito Santo. Porque quando você deixa ele entrar dentro do seu coração, ele muda o seu comportamento, ele muda os seus desejos, ele muda a sua história. E você começa a viver a plenitude da promessa que Deus já preparou. Então tem coisas que não está acontecendo na sua vida, não é porque Deus ele é ruim, não. É porque você tem dado prioridade aos seus prazeres e tem deixado de buscar a presença da santificação. Então a partir de hoje, não viva mais a vida do pecado, porque o pecado ele tem um preço a pagar. E a Bíblia diz que ela é a morte. A morte, eu estou falando, não é só para aqueles que desceram a sepultura a 7 palmos, não, tá? Eu estou falando uma vez a morte que te encostou na sua vida e você está passando os momentos mais difíceis que você já passou. E Deus não te fez para sofrer não, tá? Deus te fez para ser a imagem e semelhança dele e aonde ele te enviar, você seja a mensagem certa. Eu não canso de falar, você é uma mensagem de Deus, você é um propósito de Deus, mas você tem que tomar a sua cruz e seguir, porque a cruz ela não é pesada, a cruz é a responsabilidade do Evangelho, é eu e você que a cada dia olhamos para ela, renunciamos o pecado e seguimos a Jesus. Será que Jesus ia se comportar como você se comporta? Será que Jesus ia falar como você fala com o seu próximo? Será que Jesus ia se comportar conforme você vê dinheiro na sua mão, como você vê? Reflita. Tudo isso, ele já sabia que você ia passar. E nem por isso ele está negando do Evangelho chegar até você. Da palavra da salvação chegar até você. Então, a partir de hoje, renuncie aos seus prazeres e busque a presença de Deus, porque a cédula que era contra mim e você, ele já levou na cruz do Calvário. Nossos pecados, as nossas acusações do mal, agora é eu e você que temos que renunciar às nossas vontades para poder se achegar perto dele. Aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus hoje não é fácil não, irmão. É uma mudança de comportamento que você toma todo dia, todo momento. Porque o inimigo ele está como um leão ao seu derredor para te tragar. Mas pela misericórdia de Deus nós somos sarados, nós somos curados, porque Ele levou sobre si, Ele pagou o preço por mim e por você, para que nós possamos dar bom testemunho aonde Ele nos enviar. E o Evangelho genuíno começa dentro de casa, dentro do seu lar, no ambiente que você mora. Se alguma coisa lá está fora, pergunta para Jesus o que você tem que melhorar. Para de querer achar erro na vida dos outros. Para de querer culpar os outros, para de querer terceirizar os seus erros. Fala assim, Jesus, o que em mim está faltando para que o meu lar venha a ser transformado? Jesus, o que em mim está precisando mudar, renunciar, para que eu venha a ver as tuas bênçãos seguir sobre a minha família? Terceirizar, a culpa fica menos pior, tá? Mas não muda nada não.
Então, todas as vezes que você olhar para um sofrimento, não fala que foi Deus. Deus não tem nada a ver com suas escolhas não, querido. Deus não tem nada a ver com as suas escolhas, Ele já te fez a imagem e semelhança dele, e o que Ele está querendo é que você se renuncie aos seus prazeres e possa seguir uma vida de santidade. Porque você tomou as escolhas erradas lá atrás, e agora você quer que tudo fique em paz, que a sua vida muda da água para o vinho? Meu amigo, eu só conheço um na Bíblia que vivenciou os seus delitos a vida inteira, e por um instante ele se arrependeu e foi para o céu. Eu conheço só um de Gênesis e Apocalipse. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia diz que só um renunciou aos seus prazeres em um dia, em um instante e junto com as pessoas certas. E ele foi para o céu. Sabe quem foi? Não sei se você conhece a palavra ou não, mas eu estou aqui para poder te aconselhar. Foi o ladrão da cruz. Foi na cruz do Calvário, quando Jesus ele estava ali para ser crucificado. A Bíblia diz que havia um doutor da lei, a quem já conheceu o evangelho, Jesus no meio e o ladrão do lado. E o doutor da lei falou assim: você não salvou nem a si mesmo e você quer me salvar? Jesus só respirou e ficou quieto. Não tem fala de Jesus sobre a palavra desse conhecedor da palavra, sabe? Aquele doutor da lei, não tem. E o ladrão vai dizer assim: mestre, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no paraíso. Lembra-te de mim, ele falando: eu reconheço que tu és o Salvador e o Senhor pode salvar você e ainda pode me salvar. Jesus vai dizer assim: ainda hoje estará comigo no paraíso, porque eu vejo em você filho de Abraão. Ele está dizendo: encontro em você fé, em saber que em mim você pode ser perdoado, salvo e ainda ter a eternidade. Mas é isso que Deus quer, irmãos, é que eu e você possa reconhecer e ter Ele como Senhor. Eu não estou falando aqui de religião, não, eu estou falando aqui de mudança de comportamento. E Jesus veio para poder quebrar todos os dogmas da nossa história, da nossa vida e desfazer toda a religiosidade, dizendo que você que faz isso não pode, você que está desse jeito não pode, você que vive de uma maneira e não pode. É mentira. A igreja, ela é um hospital espiritual e todos estamos ali para poder reunir, orar e ver a glória de Deus nos alcançar. Que a Bíblia nos ensina que aonde há união, Ele ordena a bênção. Então você pode estar na igreja, mas você não pode estar na igreja com o coração no mundo. Você pode chegar na igreja como o mundo, mas você é transformado de glória em glória todos os dias para que você venha dar um bom testemunho do evangelho lá fora no mundo. E todos que estiver no mundo possam querer ir para a igreja por intermédio do seu testemunho, porque você é uma bênção, você é luz, você é o sal da terra, você é luz do mundo. Aonde você está, você tem a presença do Espírito Santo. Eu posso chegar na igreja pecando, eu posso chegar na igreja prostituindo, eu posso chegar na igreja bebendo, mentindo, errando, mas eu não posso viver dentro de uma igreja corrompida, porque Jesus vai dizer que entre o frio e o quente, Ele vomita aquele que é morno. Então, ou você decide tomar a decisão de se arrepender dos seus delitos e ter uma vida de santidade, ou você vai continuar nessa enfermidade que você passa, ou você vai viver nessa acusação de Satanás todo dia. Irmão, sofrer cansa. A dor, as pessoas dizem que acostuma. Quem acostuma é o Satanás, porque o homem foi feito para ser livre. Eu conheço pessoas que passam pelo processo do milagre, passam pelos desertos da vida, mas não vivem no deserto, não vivem na enfermidade. Tudo é um processo, mas nada é eterno. E o que é eterno que a Bíblia nos promete é a salvação em Jesus. Não queira você falar assim: é porque Deus me fez assim. Deus fez assim, foi o Satanás para não mudar. Deus fez ele para ser rebelde, para destruir e matar, mas Ele fez eu e você para ser a imagem e semelhança dele na terra, dar bom testemunho, ser convertido e arrependido e falar para aqueles que estão se achegando à fé, falar assim: não, Jesus mudou minha vida, Ele também pode mudar a sua história. Jesus restaurou o meu casamento, Ele também pode restaurar o seu casamento. Eu estava desempregado, eu fiz um propósito com Deus, um emprego para as pessoas. É assim que Jesus faz, mas Ele faz com aqueles que se arrependem de coração. Bendito é aqueles que semeiam o evangelho em lágrima, que fala dele no sofrimento, mas você pode ter a certeza que você vai voltar e vai testemunhar com alegria, com um sorriso no rosto. É assim que Jesus faz. É assim que Ele faz. Ele pega aquele que a sociedade rejeita e Ele dá um novo testemunho, porque Ele quer ver em você fé dentro do seu coração, que nem aquele ladrão da cruz que roubava todo mundo.
A Bíblia não impede de eu imaginar ou de interpretar, mas eu creio que aquele homem roubou todo dia. Até no dia que ele morreu, ainda ele roubou, sem vergonha, safado. Foi. Ele roubou sim.